Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Dia tenso em Brasília. O governo corre contra o tempo para aprovar medida provisória que monta a estrutura ministerial. Reunião entre Lula e Arthur Lira não acontece. E o presidente da Câmara diz que se a MP não for aprovada, a culpa é do governo. O problema é que se a medida não for votada até amanhã, a esplanada perde 14 pastas e volta à configuração do governo Bolsonaro. E você vai ver também. De olho no fisco. Prazo para entrega do imposto de renda termina hoje, às 11h59 da noite. Com baixa adesão, o Ministério da Saúde prorroga a campanha nacional de vacinação contra a gripe. No Rio de Janeiro, polícia indicia 2 suspeitos pelo assassinato do ator Jefferson Machado. Falsa médica é presa em São Paulo. Ela tinha o mesmo nome e usava CRM de uma profissional que conseguiu armar o flagrante. Essas e outras notícias você vê agora no Rede TV News. Em São Paulo, uma falsa médica foi presa em flagrante durante uma consulta. Ela utilizava o CRM de outra profissional com o mesmo nome. Marcela Gouveia se apresentava como esteticista e utilizava o registro profissional de uma médica com o mesmo nome para solicitar exames e receitar medicações aos pacientes. Nas redes sociais, com 86 mil seguidores, ela atuava como influenciadora de estética. Olá, eu sou a doutora Marcela Gouveia, especialista em saúde estética e especialista em cannabis medicinal. Em palestras e participações em eventos, a falsa médica também apresentava um CRF, Identificação do Conselho Regional de Farmácia. Neste edifício está a clínica onde a falsa médica atuava, na região de Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Avisada por uma paciente, a médica verdadeira agendou uma consulta, planejou o flagrante e acionou a polícia para prender a suspeita. Uma amiga dela, com uma policial nossa, acompanhou a consulta e no momento que ela carimbou a requisição de exames, a nossa policial observou que se tratava do CRM da vítima e aí deu voz de prisão. Ela foi levada para a delegacia e confessou o crime. Marcela afirmou que usava o CRM falso, pois estava na metade do curso de medicina e por isso não via problemas em utilizar o registro profissional de uma outra médica. Ela terá que responder por exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. A suspeita passou por uma audiência de custódia e vai responder em liberdade após pagar uma fiança. É um crime grave porque a gente não sabe as consequências que poderiam ter advindas dessas condutas que são específicas da medicina, de médico. Está respondendo por exercício ilegal da medicina, com pena até 2 anos, e falsidade ideológica com pena até 3 anos, por ser documento particular. O policial que agrediu com um soco uma idosa em Igaratá, no interior de São Paulo, foi afastado das ruas. O comando da PM da região abriu um inquérito para apurar o caso. Um parente dessa senhora gravou a ação dos agentes. Os militares imobilizavam um homem quando a senhora se aproximou e acertou um tapa em um deles. Agora você vai ver depois que eu sair de lá. Depois, o PM tenta retirar o celular do rapaz que grava a ação. Não rela a mão no meu celular, não rela. Não rela a mão no meu celular. Põe live. Não rela. Mesmo algemado, o homem que está no chão recebe um chute do outro policial envolvido na ocorrência. Esse soco vai sair claro. Você me agrediu primeiro. A confusão começou quando a polícia foi chamada para resolver um desentendimento durante a construção de um muro que dividia a propriedade. Todos foram parar na delegacia. Um dos filhos da idosa disse que as agressões continuaram dentro da viatura, quando não havia mais ninguém filmando. Todos passaram por exame de corpo de delito. A corporação não informou se o outro PM foi afastado. Segundo os agentes, eles foram hostilizados quando chegaram no local. Após 3 meses de investigação, 6 homens foram presos e um menor apreendido no Rio de Janeiro. Eles eram suspeitos de participar de arrastões em estações do metrô durante o carnaval. Vestindo fantasias, o grupo aterrorizou passageiros no último dia da festa. As imagens das câmeras de segurança registraram a ação.
Quando os passageiros descem do metrô, os criminosos, mascarados com fantasia de bate-bola, chegam correndo, roubam e agridem as vítimas. As imagens são de 21 de fevereiro deste ano, mas só foram divulgadas hoje. Os arrastões aconteceram em 2 estações da zona norte do Rio, quando o grupo voltava de um bloco no último dia do carnaval. A gente considera que são criminosos travestidos de foliões. Eles se utilizavam dessas máscaras para se esconder e praticar esses crimes à vontade. Pelo menos um deles tinha uma arma de fogo, empunhava uma arma de fogo, e havia uma nítida divisão de tarefas entre esse grupo. Alguns abordavam, outros impediam as portas do metrô de serem fechadas, outros realizavam um cerco. Pelo menos 10 vítimas prestaram queixas na delegacia, dando início às investigações. Durante o arrastão, alguns retiraram as máscaras, o que facilitou o reconhecimento através do circuito de monitoramento. Em endereços de Nilópolis, na Baixada Fluminense, e em Copacabana, na Zona Sul, policiais civis prenderam 6 homens na manhã de hoje, suspeitos dos assaltos em série. Um menor já havia sido apreendido e ajudou na identificação de alguns envolvidos. As investigações continuam para identificar outras pessoas. Os agentes também apreenderam as fantasias de bate-bola, que são personagens tradicionais que desfilam em blocos de rua no Carnaval Carioca. A gente sabe que tem muitas pessoas que vão para o Carnaval para curtir. Não são todas essas pessoas que frequentam esses grupos que praticam crimes, mas esse pequeno grupo especificamente, nesse dia, realizou assaltos em série. Um policial penal atropelou o subdiretor de um presídio dentro do complexo de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu durante a fuga do policial depois de ser flagrado com um objeto ainda não identificado. A imagem mostra o policial penal do lado de fora do presídio Vicente Piragibe, indo em direção ao carro vermelho. Ele corre. Outros agentes vão atrás e tentam fazer um cerco ao veículo do policial. Um deles, o subdiretor da unidade, segura a janela do veículo. Ele é arrastado e o agente penitenciário foge. O agente, que ainda não foi localizado, é Marcos José Rangel. Os colegas disseram que ele chegou para trabalhar, mas ao se deparar com uma vistoria por um scanner corporal, voltou para o carro e escondeu um objeto suspeito. Ele trabalhou algumas horas, disse que estava se sentindo mal e queria ir embora. Desconfiados, os agentes foram atrás de Marcos para saber o que ele havia escondido no carro. O subdiretor, que foi arrastado durante a fuga, teve escoriações. Ele foi levado para um hospital e passa bem. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária disse que abriu uma sindicância para apurar o caso. A polícia do Rio de Janeiro indiciou 2 homens pela morte do ator Jefferson Machado. O corpo dele foi encontrado na semana passada enterrado numa mala no quintal de uma casa. O repórter Tony Vendramini tem as informações desse caso para a gente. Boa noite, Tony. Quem foi indiciado? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros indiciou o Bruno de Souza Rodrigues e o Geander Vinícius da Silva Braga pela morte e ocultação do cadáver do ator Jeff Machado. A família da vítima diz que o Bruno estava com os cartões de Jeff e que as movimentações bancárias continuavam mesmo depois que ele desapareceu. Já o Geander, que foi quem procurou a polícia para registrar o desaparecimento, estava com as chaves do carro do ator. Uma das linhas de investigação da polícia aponta que o Jeff, que estava desaparecido desde o final de janeiro, teria sido enganado com a promessa de entrar em uma novela e morto depois que descobriu o golpe. O corpo do ator foi encontrado amarrado dentro de um baú em uma casa em Campo Grande, na zona oeste do Rio, no último dia 22. O caso já foi encaminhado para o Ministério Público. Amanda, Augusto. De volta e vamos direto a Brasília, porque o governo faz a última tentativa de votar a medida provisória que reorganiza toda a estrutura ministerial, monta as 37 pastas do governo. Falta um dia para ela caducar. Houve uma tentativa ontem, não foi efetivada. Hoje o dia foi de muita articulação em Brasília. Aliás, à noite praticamente ninguém dormiu.
O Igor Damasceno está lá, tem todas as informações para a gente. Olha, fazia tempo que Brasília não pegava tanto fogo, né, Igor? Hoje é um dia, a gente tem falado sucessivamente, mas hoje, de fato, é um dia decisivo, porque se essa medida provisória não for votada, e o Arthur Lira já deu alguns recados duros mais cedo, será um revés imenso para o governo Lula. Cai toda a estrutura de ministérios que ele montou, com 37 pastas, voltam às antigas 23 do governo anterior, do governo Bolsonaro. Pois é, Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Dia de grande movimentação aqui no Congresso Nacional, expectativa para a votação da medida provisória que trata da reestruturação dos ministérios do governo federal. Agora há pouco, há cerca de 30 minutos, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele chegou aqui na Câmara e falou rapidamente com a imprensa. Ele disse que sim, que hoje vai ser decidido o futuro dessa MP. Nesse momento, Lira está reunido com alguns líderes de bancada e, ao fim dessa reunião, ele vai decidir. O que Lira falou para a imprensa agora há pouco, Amanda, foi que, se já tiver votos suficientes para a admissibilidade da medida provisória, então a MP vai ser o primeiro item da pauta a ser votado em plenário pelos parlamentares. Agora, se ele entender que não há votos suficientes, então a MP nem entra na pauta e isso acaba complicando ainda mais a situação do governo federal. Hoje foi um dia de negociações. O Arthur Lira, ele esteve durante todo o dia na residência oficial da Câmara dos Deputados, recebendo aliados políticos, parlamentares do Centrão, justamente para saber se há essa ideia, se é possível essa admissibilidade da medida provisória da reestruturação dos ministérios. Agora há pouco, Lira disse que o governo federal não se organizou para conseguir os votos suficientes e isso acabou complicando a situação do governo federal. Vamos ouvir o que disse o presidente da Câmara dos Deputados agora há pouco em coletiva de imprensa. Não há achaque, não há pedidos, não há novas ações. O que há é uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores que ainda não se posicionaram com a falta de articulação política do governo, não de um ou outro ministro. Isso é que tem que ficar claro, sem nenhum tipo de dúvida. Nós estamos fazendo um esforço sobre-humano para que essas coisas tramitem, mas todos os senhores sabiam a dificuldade das pautas, como estava na Câmara, a gente tentando reduzir as matérias, para que não houvesse essa verificação antes do governo poder se organizar. E não se organizou até agora. Vamos lá, olha, hoje foi dia de muita apuração para jornalista também, né, Igor? Você sabe bem do que eu estou falando. Eu conversei com interlocutores próximos à Lira e eles deram nome aos bois. Eu perguntei quem são os responsáveis por essa possível derrota do governo. E eles citaram uma parte Alexandre Padilha, que é o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, que faz a articulação política do governo, mas principalmente Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil e que é responsável, na visão deles, por travar a liberação de emendas dos cargos. Os ministérios colocaram uma série de portarias e regras para liberar essas emendas que antes fluíam normalmente no governo Bolsonaro por meio daquele conhecido instrumento, o orçamento secreto. Os líderes também estão muito insatisfeitos, os líderes da Câmara, porque a articulação não passa mais por eles necessariamente. E, de novo, o endereço, o destinatário é Rui Costa. Ele faria essa articulação diretamente com os deputados sem passar pelos líderes. Ele bypassa, ele atravessa os líderes. Essa é uma outra reclamação. O Arthur Lira, desde manhã cedo, recebeu recados, uma sinalização do Palácio do Planalto de que seria convidado para se reunir hoje à tarde com Lula. Só que esse convite não veio. Ele ficou, nas palavras de um interlocutor muito próximo, chateado, #muito chateado e desapontado. Mas esse não é o motivo principal se essa medida provisória não for à votação hoje. O motivo principal, os motivos, melhor dizendo, são essas falhas reiteradas, repetidas na articulação. Eu recebi mensagens agora também de representantes de liderança do governo e na Câmara já se fala abertamente em reforma ministerial. Eles vão precisar mexer nas peças dos ministérios se quiserem reorganizar o apoio ou montar minimamente uma base aliada para o governo Lula. Agora, do lado de Lula, por que Lula não se reuniu com Lira? Na avaliação de interlocutores próximos a Lula, isso significaria ele ceder a uma suposta chantagem de Lira, como se Lira estivesse colocando a faca no pescoço e o presidente cedendo. Só que essa decisão, por não se reunir com Lira, pode custar toda
a montagem, essa reforma administrativa e ministerial, toda a montagem do seu governo. Significa que 14 ministros perdem, a partir de amanhã, o emprego, né, Igor? Se isso não for votado, acabam com 14 pastas de ministérios, ou seja, isso é muito grave, abre uma crise sem precedentes e, nas palavras do interlocutor próximo a Lira, melhor dizendo, é um novo mundo em Brasília. E eu acrescento, um mundo de caos. Igor, de novo, Amanda, realmente é uma situação bastante complicada. Realmente é uma situação bastante complicada para o governo federal. Os dois não se encontraram presencialmente, mas se falaram pelo telefone hoje de manhã. E Lira teria dito ao presidente Lula que vai ajudar na articulação política da aprovação dessa medida provisória. Mas, inclusive, agora há pouco, em coletiva de imprensa, Lira jogou indiretas para ministros do governo Lula. Primeiro, a Alexandre Padilha, por, nas palavras dele, não ter se organizado na articulação aqui no Congresso Nacional. Mas isso também respinga no ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que estaria travando as emendas parlamentares. Inclusive, Rui Costa esteve hoje aqui no Congresso Nacional e evitou falar com a imprensa justamente por causa desse entrave. Hoje à tarde, nossa equipe de produção apurou e verificou que o governo federal liberou cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas parlamentares. A maioria desse dinheiro é para parlamentares do Centrão, justamente para facilitar essas negociações no Congresso Nacional e evitar essa demissão em massa de ministros a partir de amanhã. O problema é que, se não for votada, a medida provisória vai caducar, ou seja, vai perder a validade e 14 ministérios chegam ao fim, o que seria um caos para o governo federal. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Antes da votação do projeto de lei que trata do marco temporal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou que a medida provisória sobre a reestruturação dos ministérios também seria votada no mesmo dia. No entanto, o tema foi colocado como último item da pauta e os atrasos na votação do PL e da MP do Auxílio Gás adiaram a apreciação. Lira aproveitou para lembrar que é contra o modelo de tramitação, motivo da queda de braço que teve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu sempre falei, sempre fui muito crítico com relação às comissões mistas, porque elas acontecem isso, elas esbaeram as pautas na comissão mista. A comissão chegou na quarta-feira à noite, não é? Nós temos hoje para apreciar na Câmara e os deputados todos terem acesso ao texto e amanhã no Senado. Apesar da promessa de esforço, a medida provisória não foi votada. Havia uma previsão de tentar nova votação hoje, pela manhã, mas isso também não aconteceu. O presidente Lula entrou nas articulações e convocou uma reunião de emergência com líderes governistas. Segundo o líder do maior bloco da Câmara, deputado Felipe Carreiras, existe muita insatisfação entre os parlamentares da base de apoio. Ele disse que Lula e Lira se falaram por telefone e que o presidente da Câmara dos Deputados manifestou preocupação porque o governo ainda não tem uma base estruturada. Lira alertou Lula sobre a importância de ele exigir a fidelidade dos aliados e pediu para o presidente da República tratar da articulação política pessoalmente. Se a medida provisória sobre a reestruturação dos ministérios perder a validade, o governo volta a ter a composição do ano passado, com 23 pastas. 8 ministérios e 6 órgãos com status de ministérios deixam de existir. A MP foi uma das primeiras a ser assinada pelo presidente Lula durante a cerimônia de posse. Ela criou ministérios inéditos, como gestão e povos indígenas, e realocou funções. O texto aprovado até agora mantém os atuais 37 ministérios do governo, mas esvazia pastas como dos povos indígenas e meio ambiente. Apesar disso, a base aliada aceitou as mudanças, na expectativa de aprovação no Senado. Tem que ser aprovado, né? Tem que ser aprovado, inclusive, porque ela caduca amanhã, né? Eu acho que o tempo limite é até hoje, à meia-noite. E nós estaremos aqui para aprovar ela. Então, a qualquer momento, nós voltamos com o repórter Igor Damasceno trazendo mais informações sobre essa votação no Congresso. O presidente Lula sinalizou pela manhã que assumiria a articulação política com o Congresso. Realizou uma reunião de emergência com ministros responsáveis pela articulação política e o líder do governo na Câmara. O objetivo era evitar a maior derrota do governo até agora, a perda de validade da medida provisória que monta a estrutura do governo e vence amanhã. A proposta deveria ter sido votada ontem, mas foi adiada.
A MP garante o pagamento de R$ 600 para famílias beneficiadas, um adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos de idade e um bônus de R$ 50 por gestantes, crianças entre 7 e 12 anos e adolescentes com mais de 12 anos. A medida provisória do Bolsa Família teria eficácia até o mês que vem, mas os deputados anteciparam a votação para incluir no texto o pagamento do Vale Gás, que poderia perder a validade na próxima sexta-feira. A estratégia foi negociada pelos líderes governistas com os presidentes da Câmara e do Senado como forma de acelerar a votação e garantir a aprovação das propostas. O programa Auxílio Gás foi criado em 2021, com pagamento de metade do valor do botijão de 13 quilos para famílias de baixa renda. A medida provisória assinada pelo presidente Lula garante o pagamento integral do preço médio do botijão. O depósito entra na conta dos beneficiários a cada 2 meses. A medida provisória ainda precisa passar por aprovação do Senado. Olha, agora nós vimos a reportagem que, na verdade, fala sobre a aprovação ontem de uma outra medida provisória importante, que institui o novo Bolsa Família, substitui o Auxílio Brasil pelo Bolsa Família e institui as novas regras também aí do Auxílio Gás. E hoje, durante uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, criticou a aprovação do marco temporal. Os parlamentares aprovaram um projeto de lei que prevê a demarcação apenas das terras ocupadas por indígenas no dia, até o dia da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. A aprovação foi criticada por lideranças e ambientalistas. Foram 283 votos a favor e 155 contra. Uma vitória folgada da bancada ruralista, uma das mais interessadas no projeto de lei. A maioria dos votos favoráveis foram de deputados do PL e do União Brasil. Nem mesmo a base aliada seguiu a orientação do governo. PSD, União Brasil e MDB totalizaram 95 votos a favor do marco temporal. Somente o PT, PSOL, PCdoB e Rede votaram totalmente contra. O projeto de lei estava parado na Câmara dos Deputados há 16 anos. O texto foi direto para a votação em plenário, sem passar por comissões, porque tramitou em regime de urgência. Críticos do texto também apontam que o projeto pode prejudicar esses povos com a política de contato forçado, mesmo com aqueles isolados voluntariamente, além de trazer prejuízo ao revisar terras já homologadas. Os indígenas lutam pela rejeição total do texto e defendem que o projeto de lei é inconstitucional. Eles já esperavam pela aprovação na Câmara, por isso, desde o início da semana, articulam com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma saída. Pacheco já adiantou que, no Senado, o projeto não vai tramitar em regime de urgência. O que eu falei de cautela, de prudência, é submeter à comissão antes de submeter ao plenário, permitindo que quem queira debater esse tema possa ter o tempo também no Senado para esse debate. O Ministério Público Federal questiona a constitucionalidade da lei. Hoje, em uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, reforçou que o direito dos povos indígenas ao território que tradicionalmente ocupam antecede a Constituição Federal. A tentativa de legislar contra cláusulas pétreas não faz parte das atribuições dos parlamentares desta Casa. Uma lei ordinária jamais terá o poder de alterar o texto constitucional. Aprovar o PL 490 é uma demonstração clara de postura anti-indígena de alguns parlamentares dessa Casa. Mesmo com a aprovação da Câmara, na próxima quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deve votar uma ação sobre o tema, definindo se a promulgação da Constituição pode servir como marco temporal para a ocupação da terra por indígenas. O STF já adiou por 7 vezes esse julgamento. A dificuldade de articulação do governo no Congresso é o tema do comentário de Kennedy Alencar. O Congresso Nacional é muito mais forte hoje no terceiro mandato de Lula do que era no primeiro e no segundo mandato do petista na presidência da República. Em 20 anos, o presidencialismo brasileiro ganhou mais cores parlamentaristas. O Congresso passou a ter mais controle sobre parte do orçamento público.
No entender de muitos cientistas políticos, vigora hoje no Brasil uma espécie de semipresidencialismo, regime no qual o executivo aceita um papel mais ativo do legislativo na hora de governar. Para dificultar a vida de Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se acostumou a mandar muito durante a gestão Bolsonaro e não quer abrir mão de poder sobre o orçamento. Outro complicador, o Congresso é mais conservador e resiste a políticas progressistas na área ambiental e indígena, por exemplo. Nesse contexto, o governo tem sofrido derrotas no Congresso. Para enfrentar a crise de governabilidade, Lula terá de se dedicar mais diretamente à articulação política. Em algum momento, o presidente provavelmente terá de fazer uma pequena reforma ministerial. Há ministros, como no caso do União Brasil, que não representam as bancadas na Câmara e no Senado. Aliados se queixam de que o PT tem espaço demais e de que seria preciso acelerar a liberação de verbas e as nomeações políticas. Resumo da ópera: a articulação política não está funcionando e precisa mudar. Agentes do Gabinete de Segurança Institucional e da Segurança de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, ditador, agrediram jornalistas na cúpula sul-americana no Itamaraty. A confusão aconteceu durante a saída do presidente da Venezuela. A repórter Délis Ortiz, da TV Globo, foi uma das agredidas. O tumulto começou quando Nicolás Maduro saía do Itamaraty. Não havia cordão de isolamento para a imprensa e os jornalistas brasileiros e estrangeiros se aglomeraram. A segurança dele, senhor. Você me apalpou, palhaço. A repórter Délis Ortiz, da TV Globo, afirmou que levou um soco no peito. Vou levar lá na médica aqui. Vários vídeos mostram jornalistas espantados com a conduta agressiva dos seguranças. Que isso? Que isso? Que isso? O caso foi registrado ontem à noite, logo depois da reunião de líderes da América do Sul. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República repudiou as agressões. O Ministério das Relações Exteriores comunicou que providências serão tomadas para apurar responsabilidades. E a Federação Nacional dos Jornalistas lamentou o incidente e criticou a falta de estrutura adequada para o trabalho da imprensa. O Supremo Tribunal Federal condenou o ex-senador e ex-presidente Fernando Collor a quase 8 anos e 10 meses de prisão. Vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que traz todas as informações para a gente. Maria, quais crimes o Supremo condenou o Collor? Por quais crimes? Por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Augusto. Boa noite para você e para Amanda, também para todos que nos acompanham. Como você disse, o STF condenou Collor a 8 anos e 10 meses de prisão em regime inicial fechado. E também a 90 dias multa e 20 milhões de reais por danos morais. Essa multa de 20 milhões de reais ele vai poder dividir com outros 2 réus nesse caso. Collor também não vai poder exercer cargo ou função pública. Com relação ao crime de associação criminosa, o plenário do STF considerou que esse crime prescreveu e por isso não pode haver punição para ele. Eu lembro que foi lá em 2017 que a segunda turma do STF tornou Fernando Collor réu por supostamente receber propina para facilitar a assinatura de contratos com a BR Distribuidora. Esse caso é um desdobramento da Operação Lava Jato. Foi lá em 2017 que o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou essa denúncia contra Collor. E olha, mesmo que condenado hoje, Collor não vai poder ser preso imediatamente, porque ele ainda pode recorrer dessa decisão. Eu volto com vocês. Obrigada, Maria. 30 anos depois do impeachment, não sofreu consequências jurídicas, sofreu consequências políticas naquele episódio e agora acaba condenado por um outro episódio. Começou a ser julgado em 2015. O Brasil criou 180 mil novas vagas em abril, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED,
divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Nos primeiros 4 meses do ano, o total de novas vagas abertas chega a quase 706 mil. Já a taxa de desemprego ficou estável no trimestre até abril e registrou o menor índice dos últimos 7 anos. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, divulgada hoje pelo IBGE. A Tainara tem 2 áreas de atuação, educação física e engenharia civil. Mas depois de 2 anos desempregada... O que vim, para mim, provavelmente é lucro, né? Porque hoje em dia tudo tá difícil. O Juraci trocou o setor de eventos pela gastronomia. 7 meses à procura de um emprego, ele percebeu que como auxiliar de cozinha terá mais chances. A oferta de vagas é maior. Consegui um encaminhamento lá para a Cruzeiro do Sul. Vamos ver, né? Se Deus quiser, essa vaga sai para mim lá, né? Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 8,5% no trimestre até abril. Nos 3 meses anteriores, o índice foi de 8,4%. Com o novo resultado, os desempregados somam um pouco mais de 9 milhões de brasileiros. A variação de 0,1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior demonstra estabilidade no índice. É a menor taxa para um trimestre encerrado em abril desde 2015. Já em comparação ao mesmo período do ano passado, a queda foi de 2 pontos percentuais. Esse equilíbrio no número de desocupados não é comum para o início do ano. Geralmente, há um aumento no desemprego. A gente tem tanto uma procura maior de trabalho no começo do ano, e aí isso pressiona a população desocupada, e também uma dispensa daqueles temporários que foram contratados ali para as festas de fim de ano. Essa redução da população ocupada aconteceu. A gente teve uma redução aí de mais de 500 mil ocupados nesse trimestre terminado em abril, mas essa procura por trabalho a gente não teve esse aumento, ficou estável. Quanto a perspectivas para o mercado de trabalho em 2023, ainda é cedo para uma previsão. A gente só tem um histórico do que aconteceu em 2022, que a gente teve um ganho de ocupação muito importante. E aí, para 2023, tem que guardar como vai ser esse retrato que a pesquisa vai mostrar do mercado de trabalho. A gente fica esperando alguma ligação, né? E fica na torcida, viu? Boa sorte. Obrigado a vocês aí. A Receita Federal começou a pagar hoje o primeiro lote de restituição do imposto de renda. Quem ainda não entregou a declaração só tem até 1 minuto para meia-noite de hoje. 39 milhões de contribuintes já fizeram o imposto de renda. Segundo a Receita, a meta foi alcançada. Fabiana quase deixou para a última hora. Ela só conseguiu preencher os dados para enviar ontem, na véspera do prazo final. Essa questão de ter um prazo maior, né? Ah, não, é até o fim de maio, tem tempo. Mas aí vai chegando, né? Enfim. A Receita Federal espera receber 39 milhões e meio de declarações neste ano, um aumento de 8% em comparação com 2022, quando foram entregues 36 milhões de documentos. Quem não declarar terá que pagar multa, que vai de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do valor do imposto devido. Paga-se a multa, tem que fazer a declaração, colocar os dados preenchidos de forma correta, fazer a todas as apurações, seja de um ganho de capital, seja de renda variável para quem opera com ação, e aí aguarda para quem tem restituição os próximos lotes, e para quem tem a pagar vai recolher também o imposto com juros e correção, porque o imposto vence também na data de entrega da declaração, que é hoje 31 de maio. A Receita Federal orienta que o melhor a fazer é enviar pelo menos as informações de identificação e depois incluir o restante dos dados por meio de uma declaração retificadora. O ideal é que junte a documentação que tem em mãos, entregue a declaração e depois faça a retificação. Hoje, a Receita Federal começou a pagar o primeiro lote da restituição. Tem prioridade no recebimento os contribuintes acima de 60 anos, as pessoas com deficiência ou doenças graves, professores, aqueles que usaram a declaração pré-preenchida e quem optou pelo pagamento via Pix. O restante dos contribuintes fica para o fim da fila.
Segundo a Receita, mais de 4 bilhões de contribuintes vão restituir. Serão pagos 7 bilhões e meio de reais, o maior valor da história para uma única cota de pagamentos. Fabiana já está contando com a restituição. A melhor notícia, né? Quando você vai preenchendo e vê lá, tipo, você tem um valor a receber, dá uma alegria, né? Rede TV News de volta para falar de esporte com o nosso Fernando Fontana. Ô, Fefon, você voltou de férias, tá bonito. Gostei desse visual. Obrigado, Você passou Amanda. em algum vestibular? Não tô sabendo. É bicho que chama, né? Quando o veterano corta o cabelo, assim, chama. raspa a cabeça. É, new look, né? New a gente look. colocou os matinhos. Daqui a pouquinho eu vou ficar que nem Augusto Xavier, viu? É mesmo? Tão cabeludo quanto ele, você vai ver só. Gostei, tá bacana. A gente vai acompanhar aqui essa evolução ao vivo. Mas, Fefon, vamos falar de esporte. Vai que você voltou, quero saber tudo de Copa do Brasil, porque hoje vão ser definidos os próximos 6 colocados para as quartas de final. Jogo de oitavas, definição para quartas, é isso? Exatamente, Amanda. São 8 jogos, né? 6 acontecendo hoje, 2 acontecendo amanhã, né? E, inclusive, essa disputa das oitavas de final da Copa do Brasil já começou na madrugada, porque os torcedores do Botafogo foram até o hotel onde estava hospedado o Atlético Paranaense e soltaram rojões para que os jogadores do Atlético não dormissem à noite. Lembrando que o Atlético, no primeiro jogo, venceu por 3-2. O Botafogo precisa reverter esta vantagem. A equipe do Corinthians vai jogar contra o Atlético Mineiro, também tentando reverter, perdeu o primeiro jogo por 2-0. O Corinthians vai ter a volta do Renato Augusto e o Atlético não perde há 6 jogos. Vamos ter ainda a Fla-Flu e o São Paulo, que vai jogar amanhã, conseguiu um bom resultado no primeiro jogo. Tá de vento em popa. Nesse momento, 3 jogos estão em andamento. Fortaleza e Palmeiras estão empatando em 0-0, esse jogo no intervalo. Bahia e Santos também no intervalo 0-0. E já começou esse um pouquinho mais tarde, Cruzeiro e Grêmio, os 2 maiores vencedores da Copa do Brasil, também 0-0. Vou falar, hein? Os atacantes estão mal hoje, hein? Tudo 0-0, pô. Tem que fazer gol, né, Fefon? Por hoje é só, amanhã a gente volta com mais esporte aqui no Volto BTV sempre, Fefon. Obrigado. Obrigado. Te esperamos. E olha, vamos voltar a Brasília, porque o nosso repórter Igor Damasceno tem mais notícias e informações fresquinhas da reunião de líderes que acontece neste momento para decidir se a medida provisória que reorganiza os ministérios do governo Lula, que põe de pé toda essa estrutura que o presidente montou, vai à votação hoje ou não. Igor, quais são as suas informações? Oi, Amanda, boa noite novamente a você e a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Rede TV News. A reunião de líderes de bancada com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, terminou nesse instante. Eu estava lá no corredor da Sala da Liderança, conversei com alguns parlamentares do Centrão e eles me garantiram que sim, a medida provisória sobre a reestruturação dos ministérios vai ser votada hoje. Eu ainda questionei esses parlamentares para saber se já há votos suficientes para a admissibilidade da medida. Eles desconversaram, disseram que esse é um problema do governo federal, mas de acordo com o que disse o presidente da Casa, Arthur Lira, a medida só iria à votação em plenário se tivesse votos suficientes para essa aprovação. Então, subtende-se que sim, que o governo federal conseguiu esses votos para a admissibilidade da medida provisória. Nesse momento, o nosso produtor Gabriel Costa, ele me enviou uma mensagem aqui agora, ele está lá no plenário da Câmara dos Deputados e disse que houve uma confusão. Os parlamentares que estão em plenário reclamaram que até o momento não há uma ordem do dia. Mas como essa reunião dos líderes de bancada acabou, essa situação pode mudar a qualquer momento e se de fato essa votação acontecer, como me disse esse parlamentar do Centrão, então a votação da medida provisória vai ser o primeiro item da pauta. Então a gente fica nessa expectativa da admissibilidade dessa medida, desse texto que é de interesse do governo federal. Posso voltar a qualquer momento com novidade. Nossa equipe continua aqui no Congresso Nacional, Amanda. É isso, Igor. Nós esperamos você aqui. Estamos curiosíssimos para saber, porque falta um pouco mais de 24 horas para essa medida provisória caducar, perder validade. Ela precisa passar pelo plenário da Câmara e ainda pelo plenário do Senado. Lembrando que a semana em Brasília termina amanhã. Então, é muito importante saber o que saiu dessa reunião de líderes e se a ordem será votar ou não a medida provisória e se há ou não votos suficientes. Vamos aguardar, Igor. Te espero no próximo bloco.
Estamos de volta e o Ministério da Saúde informou hoje que enquanto os estados tiverem vacina, a imunização contra a gripe deve continuar. Ao vivo, o repórter David Diogo traz as informações do balanço dessa campanha para a gente. Boa noite para você, Diogo. Não custa vacinar, né? Essa vacina é de graça e a doença pode trazer complicações para a gente. A meta do governo foi atingida? Infelizmente não, Augusto. A meta era de 90%, mas foi vacinada cerca de 42% da população. Boa noite a você, a Amanda e a todos que nos acompanham. Das 80 milhões de doses distribuídas pelo Ministério da Saúde, só 38 milhões foram aplicadas. O Amapá foi o único estado a superar a meta de vacinação, com 91% da população imunizada. O Acre foi o estado que menos imunizou, com 22%. O governo federal orienta que estados e municípios seguem aí imunizando a população caso tenha doses em estoque. Por causa da baixa cobertura vacinal, 15 estados já confirmaram que vão prorrogar o prazo de vacinação. Entre eles estão São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Toda a população com mais de 6 meses de idade pode tomar a vacina contra a gripe. O imunizante está disponível em UBSs, AMAs e postos de saúde. Amanda? É isso, obrigada, David. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco, data criada em 1987 pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre os riscos do tabagismo à saúde, que também se aplicam aos cigarros eletrônicos. Acabar com o vício de fumar não é uma tarefa fácil. Estava fumando um maço de cigarro todos os dias, agora diminui para 5 cigarros. Vício é vício, né? Segundo a OMS, a epidemia do tabaco é a principal causa de mortes no mundo, 8 milhões por ano. 7 milhões de pessoas morrem pelo uso direto do tabaco e 1.200.000 por fumo passivo. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, no Brasil, só em 2020, mais de 160.000 pessoas morreram por conta do tabagismo, sem contar o surgimento de novos casos de doenças cardíacas, pulmonares, cerebrais e cancerígenas. O ato de fumar, o cigarro, seja qual for, tá? Ele aumenta mais de 4, 5, até muitas vezes 20 vezes o risco de infarto, né? Então ele causa endurecimento das artérias, né? Aumento da pressão sanguínea, do batimento cardíaco, maior risco de AVC, né? Além das doenças propriamente pulmonares. Buscando reduzir principalmente o impacto do fumo indireto, foram criadas no Brasil leis antifumo. A lei do estado de São Paulo foi decretada em 2009 e a federal em 2014. Ambas proíbem o fumo em locais de uso coletivo total ou parcialmente fechados. São normas que têm por objetivo você ter um convívio social, além de tudo, né, pacífico, né, sem que aquela liberdade de quem quer fumar atrapalhe o bem-estar de quem não quer fumar. Isso é um ponto muito importante, mas além de tudo, são sempre baseados em políticas de redução de dano. Mais recentemente, o que passou a preocupar os especialistas é o uso do chamado vape ou cigarro eletrônico, que é proibido no Brasil e pode ser tão prejudicial à saúde quanto o cigarro convencional. Ele possui mais nicotina, mais de 2.000 substâncias tóxicas, algumas já comprovadamente cancerígenas, né? Então, se engana quem pensa que fumar cigarro eletrônico não faz mal. Faz mal, sim. O filho de Adalberto, de 21 anos, que era saudável, infartou dentro de casa enquanto fumava um cigarro. O rapaz era usuário assíduo tanto de cigarro eletrônico quanto do comum. Mas foi um infarto, como é com um cara de 21 anos, que tinha pouco tempo que tinha feito exame e tudo, não tinha nada, não tem ninguém na família que já teve problema de infarto e ele infartou. E ele fazia muito uso desse cigarro eletrônico aí. Serve como alerta, né? Uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério da Educação mostrou que mais de 50% dos estudantes do segundo ano do ensino fundamental não foram alfabetizados em 2021.
A dura realidade do ensino brasileiro foi exposta em números. A pesquisa Alfabetiza Brasil, divulgada pelo MEC, revelou que em 2019, 40% dos estudantes com 7 anos de idade não estavam alfabetizados. E em 2021, durante a pandemia, a situação se agravou. Mais da metade, 56% deles, não alcançaram o nível de alfabetização. É uma realidade extremamente preocupante. Acho que é importante todo mundo entender que a pandemia não é a única causa desses resultados. Isso é um resultado histórico, digamos assim, dos vários problemas educacionais e das várias dificuldades que a gente tem por inúmeras razões. A alfabetização do estado do Pará foi considerada uma situação grave. 79% das crianças do Pará em nível pré-alfabético, sendo que 30% delas estão no nível mais elementar de todos. 251 professoras de 206 cidades brasileiras participaram da pesquisa e estabeleceram um novo parâmetro que define o que é uma criança alfabetizada. Segundo o estudo, para ser alfabetizada, a criança de 7 anos precisa saber relacionar sons e letras, ler mais que palavras e frases isoladas, ler textos simples de literatura, escrever convites e bilhetes, além de entender tirinhas e histórias em quadrinho. O estudo vai nortear a política de alfabetização que será lançada nos próximos dias pelo governo federal. Para nós, essa pesquisa é fundamental, que vai garantir esse norte nesse programa que será lançado em breve pelo presidente da República. Nenhuma política dessas será exitosa ou terá resultados esperados ou que nós desejamos sem esse regime de colaboração, sem um compromisso das lideranças estaduais, das lideranças municipais. O ministro falou ainda das consequências da baixa alfabetização. Nós sabemos que quando uma criança não se alfabetiza na idade certa, aumenta a evasão, aumenta a reprovação, aumenta a desistência. Os números mostram que apenas 64%, em média, aproximadamente, que entra no ensino fundamental consegue terminar o ensino médio. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã.